Minha amiga e meu amigo, o presidente Lula, nesse último dia 31 de janeiro, esteve em uma solenidade no Palácio. E essa solenidade tinha como objetivo fazer a despedida do então ministro da Justiça, Flávio Dino, que está deixando aquela pasta para ir para o Supremo Tribunal Federal. Quando Lula fez o uso da fala, ele mandou um sinal para os brasileiros, quando disse que precisa combater a violência. E de que forma? Atacar o crime organizado e humanizar os pequenos criminosos. Palavra nova: humanizar criminosos e humanizar o crime. Foi a palavra que ele usou. Eu vou colocar um trecho desta fala dele e depois eu vou voltar para tentar comentá-la, interpretar e explicar se eu for capaz. Olha a fala do presidente Lula. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes e jogar muito pesado. Jogar muito pesado, eu não sei qual. Pois bem, minha amiga e meu amigo, Lula fala em combater o crime organizado e humanizar o crime de pequena, que ele entende ser de pequena monta. Vamos lá. Combate ao crime organizado. Lula jamais vai fazer isso. Não faz por questões éticas, políticas, morais e pelas razões óbvias. Ele não vai combater o crime organizado. Uma coisa que ele falou é fato. O crime organizado está instalado em todos os poderes. Foi ele que falou, inclusive na imprensa. Nesse ponto, eu concordo com ele. Um detalhe: ele só poupou o poder executivo. Se você observar, ele não fala que o crime organizado está instalado no poder executivo. Mas vamos lá. Quanto à questão do humanizar o crime, vamos interpretar essa fala nova, que, ao meu ver, não é inocente e nem foi solta por acaso. Humanizar crime, na minha interpretação de sociólogo, é legalizar ou tolerar aqueles que ele entende são os pequenos crimes. Furto de celular, furtos diversos, furto a lojas, furto a estabelecimentos comerciais, estelionatos. É a minha interpretação. Agora, senhores, ninguém chega à condição de um grande criminoso começando por cima. Ninguém chega a assaltar o Banco Central partindo de outros bancos centrais. Não. Começa de uma forma gradativa. Pratica pequenos furtos em casa, na vizinhança, vai se estendendo, se espalhando, até chegar a um assalto, por exemplo, ao Banco Central. Um exemplo, eu poderia dar outros exemplos. Se você pegar todos os criminosos, grandes criminosos assim considerados, se você buscar o histórico dele, o histórico é sempre de pequenos furtos, pequenos crimes. Ninguém nasce grande. Para chegar grande, tem que ser pequeno e crescer. Assim é o crime. Quer um outro exemplo? Alguém que busque a via invernizada do legal. Quer praticar crime, mas dá um tom de legalidade. Aí se envereda para a política, chegando até mandatário do país.
para solapar, para pilhar, para desviar. Esse mandatário vai começar como mandatário? A sua onda de lesão à pátria? Não, não, não. Ele, por exemplo, ele vai cortar, vai forjar o corte de um dedo, vai se aposentar, vai entrar num sindicato como diretor ou presidente, vai começar a desviar, vai montar um partido político, vai dirigir esse partidos, fazer vários representantes, depois até colocar o seu nome, exemplo, para presidente da República. Ou seja, ninguém começa de cima, não se faz uma casa pelo telhado, se começa pela base. Assim é o crime. Então, quando o Lula fala em humanizar o crime, a gente já viu esse filme antes. Isso não é novo, isso existe, não é inocente e é perigoso. Eu vou dar um exemplo de onde aconteceu a humanização do crime. Vamos lá. Califórnia. A Califórnia é um dos estados que compõe a Federação Americana, Estados Unidos, que é composto de 51 estados. Se a Califórnia fosse um país independente, seria o quinto país mais. Se a Califórnia deixasse de ser um estado e se transformasse em um país independente, seria o quinto país mais rico do planeta. Para você ter ideia, o tamanho do poder que a Califórnia tem. Mas lá, a população se iludiu e deixou se levar pela onda esquerda. Passou a experimentar governadores de viés esquerdopatas, tal qual aqui no Brasil. Lá, os esquerdopatas têm um nome sugestivo, Partido Democrata, que de democrata não tem nada. O Partido Democrata nos Estados Unidos tem o mesmo viés que a esquerda aqui, PSOL, Rede, PCdoB, PT, PDT, PSB. É a mesma linha, é a mesma cartilha. Lá, o que é que o governador fez? Um plebiscito em que a população ia decidir. E decidiu que pode ser praticado, que as pessoas podem praticar furtos considerados pequenos, no valor até de $950. Já está valendo. A população votou por essa aberração. Além do aborto, mais a liberação das drogas, temos lá agora furtos considerados de pequena monta, $950. Ou seja, se você tem uma loja lá nos Estados Unidos, o assaltante, geralmente bem vestido, bem alimentado, entra na loja, olha o que vai furtar, calcula, pega, bota na bolsa e sai sem pagar. O segurança nada faz. O dono nada pode fazer. Não chama a polícia. Mesmo porque esse caso não sequer vai chegar às raias da justiça. Impotente, o dono do estabelecimento vê esse delinquente sair e nada faz. Porque não adianta. E lá é legal. O crime lá, esse tipo de crime está humanizado, como o Lula diz e que é aqui. Mas imagina esse mesmo delinquente que entrou na loja do Pedro de manhã, resolve entrar na loja do João à tarde e do Francisco no início de noite. Quanto no final do dia ele não vai furtar sem poder ser alcançado pelas autoridades policiais e a justiça? Agora eu vou te dar um outro exemplo. O Pedro tem uma loja de roupas ou aparelho, telefone celular, equipamentos eletrônicos, enfim.
Aí um assaltante entra de manhã e furta dele US$ 950 em produtos. Vai embora. Aí vem um outro assaltante que não tem nada a ver com o primeiro. Assalta mais US$ 950. E vem um terceiro que faz a mesma coisa, que um não tem conexão com o outro. É a mesma situação. Não pode reclamar. Olha a loucura. Olha a loucura que se implantou nos Estados Unidos, no estado da Califórnia. A situação da Califórnia hoje é tão desesperadora que a população, diante da caca que fez, estão fugindo para estados vizinhos, não querendo ficar lá para viver o fruto de suas decisões. Imagina essa decisão sendo tomada aqui no Brasil, como o Lula quer. Você que tem a sua pequena lojinha, vai ter que suportar e tolerar um vagabundo bem alimentado, bem vestido, entrar na sua loja e pegar os seus produtos. E você nada vai poder fazer. Você entendeu? Você acha absurdo? Isso existe e tende a ser copiado no Brasil por Lula. E um detalhe, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, você nem vê ninguém entrando em supermercado para furtar alimentos. Não, é só loja de roupas de grife, lojas de equipamentos eletrônicos, tablets, computadores, telefones celulares, relógios. Você pode ver que essa gente, repito, bem vestida, bem alimentada e bem tratada, eles não estão praticando furto por um estado de necessidade. Não, é pela oportunidade e a bandidolatria mesmo. E é isso que Lula quer trazer para o Brasil, meu irmão. Quando ele fala em combater crime organizado, mentira. Mentira. Quando ele fala em humanizar o crime no Brasil, verdade. E esta é a humanização que ele quer dar. Essa é a interpretação que tem que se buscar. Porque ele solta a palavra no ar, carregada de maldade, mas não explica em detalhes. Então eu venho aqui explicar para você que nós estamos correndo perigo de ver a bandidagem tomar conta do nosso Brasil e sem nada poder fazer como cidadão ou como policial. Agora imagina a cabeça de um cidadão de bem que trabalha, que tem o seu estabelecimento comercial. O que será da vida dele? E olha o sinal que Lula manda para a bandidagem. Não se combate o crime liberando o crime. Se combate o crime com tolerância zero, de pequeno crime a grande crime. Todos têm conexão, ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequeno e com o tempo cresce. Assim é o crime. Um ano de governo não foi apresentada uma única política para se combater a violência, para se contemplar a segurança pública. O ministro Flávio Dino, nesse último dia 31 de janeiro, despediu do ministério sem apresentar nenhum resultado positivo. Ao contrário, só negativo. Em todas as áreas. O crime cresceu, ficou robusto, se organizou. Eu entendo que até uma cidadã humilde, pobre, da periferia, que vive de pobreza extrema, não pode aceitar esse tipo de política que Lula tende a implantar no Brasil. Sob o risco dela perder os seus filhos na esquina. Porque se a justiça não atua, se a força da lei não opera, tende a fazer valer a lei da força. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Já que o Estado é omisso, covarde e cúmplice da prática do crime, daqui a pouco nós vamos ter uma sociedade se organizando em milícias para combater o crime. É o chamado olho por olho e dente por dente. Meu amigo, quando se implanta a lei do olho por olho, dente por dente, acredite, o mundo acaba cego e banguela.
O que o Lula pretende fazer com isso é provocar um caos total no Brasil. Porque a violência, ela é uma peça de distração. Aonde há a violência, a população só tem uma única preocupação, ou talvez a principal preocupação: sobreviver no meio ao caos. Não parando para observar a roubalheira na política, a falta de políticas públicas, o desgoverno, tudo isso à sua volta passa a ser sem importância, porque a preocupação dela é sobreviver nessa sociedade em meio à violência. Então, quando o Estado está em frangalho e o governo é incompetente para mostrar resultados, ele aposta nessa política, a política do caos, a política da violência, como peça de distração. Como dar um freio nessa situação, minha amiga e meu amigo? Lembre-se, só o povo salva o povo. E a melhor forma de fazer frear essa sanha louca é pelas vias políticas. Se a política é o mal necessário e a catraca que faz o mundo girar. Não adianta querer dizer, eu não gosto de política. Os homens de bem têm que gostar, participar e conhecer a política. Porque os lacaios gostam e usam ela para fazer o que querem fazer e o que estão fazendo. E o processo começa justamente nesse ano, 2024, onde nós vamos ter um processo para a escolha de prefeitos e vereadores em todo o Brasil, nos 5.570 municípios. E essa é a hora de você, cidadão de bem, trabalhador, que sonha com um Brasil melhor, mais justo, votar de forma consciente nos prefeitos e vereadores. Não votar nessa gente da esquerda. Esquerda é PDT, PT, PSOL, PSB, Rede, Solidariedade. Todos esses partidos aí são de esquerda. E eles têm em mente, na sua cartilha, esse tipo de política. A humanização do crime. Não votar nessa gente. Votar sério. Votar com consciência. Não votar em candidatos a vereador por protesto, porque fazem palhaçada no horário eleitoral. Deixa esses caras de lado. Porque é a nossa vida que está em jogo. E nós não vivemos num país, nós não vivemos no estado, nós vivemos no município, na cidade, num bairro e na rua, onde depende das decisões de prefeitos e vereadores inicialmente. Então o caminho é esse, o caminho da política. 2024 é a hora de purificar e desratizar o Brasil, tirando os que estão lá e não impedindo que os que estão querendo entrar possam entrar. Isso aqui, minha amiga e meu amigo, tá feio. Se os Estados Unidos, que tem uma cultura diferente, que tem um padrão de vida diferente, chegou ao que chegou no estado da Califórnia, imagina o que vai ser desse Brasil. Um verdadeiro inferno. Fato é que, para o bandido, tudo. Para o cidadão de bem, trabalhador, pancada, pau no lombo. A gente vê essas entidades de direitos humanos, a maioria delas não tem nada a ver com o humano. Se faz sindicatos em defesa de bandidos, de criminosos, que tem amparo nesse governo. Isso é ruim, isso é péssimo. Nós temos que valorizar quem trabalha, quem produz, quem paga impostos. Diga-se de passagem, uma alta carga de impostos para fazer girar a máquina desse país. Porque, caso contrário, daqui a pouco vai ser desanimador ser empresário e ser honesto. Mas nós devemos acreditar que esse quadro não vai chegar ao desejo do presidente. Mas para isso, nós temos que estar unidos. Preto, branco, pobre, rico, velho, novo, homem, mulher, hétero, gays, católicos, evangélicos, espíritas, todos aqueles que almejam o bem,
um Brasil melhor e mais justo, para fazer negócios, para criar filhos, para trabalhar. Nós temos que nos irmanarmos, caminharmos ombro a ombro e não peito a peito, unidos, como se todos fossem um. Porque nenhum caminho é distante quando se sabe onde quer chegar. Além do mais, só o povo salva o povo. Pense nisso, minha amiga e meu amigo. Nós estamos correndo perigo. Lula deu o sinal e ele não está de brincadeira. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube. Cabo Elson.